Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Vamos aguardar o pessoal chegar por aqui. Hoje a nossa live vai ser muito bacana, né? A gente vai falar de ansiedade e alimentação na infância, né? Vamos acompanhar aqui. Vamos aguardar. Oi, Bela. Oi, Mari. Deixa eu aguardar aqui a minha chegar. Tudo bom, Bela? Vamos aguardar aqui a minha. Meninas, aproveitem e enviem aqui para quem vocês sabem que vão curtir essa live, que precisa participar, que precisa ouvir, para partilharmos juntos. Deixa eu ver aqui se a Aninha já está vindo. Oi, Aninha. A Aninha já está por aqui. Vamos lá abrir para a Aninha participar. Olá. Olá. Oi, Aninha. Boa noite. Enquanto a gente espera um pouquinho mais pessoas chegarem, né? Vamos aproveitar para nos apresentar, né? Eu sei que a maioria quem está aqui já nos conhece, mas é sempre importante a gente falar que sempre tem alguém novo por aqui. Então, boa noite, pessoal. Eu sou Gleice Mello, sou nutricionista materno-infantil, né? E estou junto com a Ana Lígia nesse projeto que se chama Brincar e Nutrir, né? É um projeto voltado para a gente trabalhar questões de seletividade alimentar, de dificuldade alimentar. E todas as quintas-feiras estamos aqui, né, Aninha, às 8h30, para partilharmos junto com vocês, né, alguns temas mais específicos ainda. Então, hoje o nosso tema vai ser bem voltado para a questão da psicologia, né? A Aninha está aí toda preparada, que é sobre ansiedade, né? Será que existe essa ansiedade na infância, né, Aninha? A gente vai falar um pouquinho. E antes disso, a Aninha vai se apresentar para a gente. Fale aí, Aninha. Então, eu sou Ana Lígia Bezerra, eu tenho uma formação em pedagogia, sou psicóloga clínica, né, com especialização na terapia cognitiva comportamental, me especializando agora também na terapia cognitiva comportamental, mas dessa vez mais voltada para a infância e adolescência. E sou uma das autoras do livro País das Emoções, junto com uma outra psicóloga, colega Marília Oliveira. Alguém tá falando que tá baixo o Que áudio, tá né? baixo, tá um pouquinho baixo. Aumenta um pouquinho aí. Ok. Vamos ver se melhora. Pronto. Tá melhor. Tá, pronto. Tá Obrigada. melhor, pessoal? Se alguém tiver aí qualquer coisa, vocês dão um feedback pra gente que eu tô ouvindo ela bem. Pronto, qualquer coisa vocês falam aí. Pronto. Então vocês já viram aí, né, que a Aninha é top no assunto, né? Nossa pisse aqui do projeto, ela é super top nesse assunto e hoje a gente vai tratar justamente, né, Aninha, sobre a questão da alimentação na infância e a ansiedade, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a ansiedade, algumas causas, alguns, né, algumas consequências que pode trazer, como tratar e tudo mais, e que influência isso tem na alimentação, Sim. né? Então, antes de a Aninha iniciar, eu gostaria só de que quem está aqui, né, enviar aí esse aviãozinho para pelo menos 4, 5 pessoas que vocês sabem que gostariam de estar aqui, porventura não viram, não viu que iniciou, para partilhar com a gente. E sintam-se à vontade para perguntar quando vocês quiserem, para interagir com a gente quando vocês quiserem, tá bom? Pode ir lá, Aninha. Então, falar de ansiedade, a gente parece que abre um leque assim, né? E existem muitas coisas, muitas possibilidades aí pra gente esmiuçar, como diz o outro, né?
Na verdade, a ansiedade é uma resposta natural da gente, do nosso corpo, né? Frente a todas as situações do dia a dia. E quando não é patológica, a gente diz até que é bom ter ansiedade, né? Porque é ela que impulsiona a gente a fazer alguma coisa. É ela que dá o impulso para a gente se organizar e fazer as coisas com mais preparo, com antecedência, né? Então, quando ela não é patológica, ela é uma coisa boa. A gente se Uhum. organiza por conta dessa ansiedade. É isso que faz com que a gente, por exemplo, normalmente a gente vai se deitar e já vai pensando, amanhã eu tenho isso, isso e aquilo para fazer. Então, que horas que eu... Aí começa a se programar, que horas que eu vou me levantar e tudo mais. Então, querendo ou não, isso também é ansiedade. Porém, é uma ansiedade normal que todo mundo Natural. tem, né? E é importante que a gente tenha, né? De vez em quando vocês vão me ver só olhando para cá, que é porque eu não quero esquecer de nada. Como a ansiedade é um assunto muito extenso, Isso. né? Então, tem muita coisa para falar. E aí, normalmente, a gente chama de transtorno de ansiedade, né? E aí tem vários tipos. Quando ela passa a ser mais patológica, quando ela passa a prejudicar a gente de alguma forma, né? E aí isso em qualquer situação da vida da gente, tá? E aí muitas pessoas se perguntam, e aí, criança sofre de ansiedade? Criança tem ansiedade, né? E aí, quais são as causas dessa ansiedade, principalmente na infância? Eu costumo dizer o seguinte, sabe, Gleice? E aí, lembra que a gente sempre falou da questão do exemplo, né? Sim. Então, a criança, ela não tem um entendimento do que é ansiedade. Mas uma criança que vive em um ambiente onde existem pessoas ansiosas, é natural que ela passe a agir da mesma forma. Uhum. Né? Então, você imagine aí uma mãe, a criança está lá vivenciando numa casa onde uma rotina que a mãe é super ansiosa. Então, ela começa, por exemplo, a fazer as coisas com muita antecedência e a ficar preocupada. E a criança vê aquilo, né? E aquilo é tido como algo natural. Então, Uhum. lógico que a criança vai aprender a ser assim. Ela tende a repetir aquele comportamento, né? Tende a repetir, exatamente. Né? Entendi. E aí, existem, por exemplo, uma ansiedade natural, que é uma criança, por exemplo, que vai ter um passeio da escola, né? E aí aquela criança está naquela ansiedade toda de que como é que vai ser legal, vai ser assim, eu vou levar isso, vou levar aquilo. E é natural que ela passe por isso. Agora, uma criança, por exemplo, que vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Eu atendi um paciente que ele já ficava aperreado logo cedo porque tinha que ir para a escola e ele era muito tímido, muito ansioso e normalmente quem é muito tímido sofre muito de ansiedade. E ele, só o fato de entrar, de chegar na escola e o porteiro falar com ele, ele já entrava suando, tremendo, né? Então, assim, isso é uma ansiedade onde já prejudica a vida dele, já se A torna questão social, patológico. né? Exatamente, questão social. E aí, como é que a gente faz com situações desse tipo? E aí a gente vai fazendo exposições graduais. Né? No caso dele, ele, por exemplo, ele não ia para a padaria, porque ele tinha vergonha de chegar na padaria e pedir o pão, e falar com alguém. Né? Então ele não fazia nada sozinho. Precisava tirar Entendi. uma xerox de uma atividade da escola, ele pedia para os pais fazerem para ele. E aí tudo Isso isso ele já todo tem mundo. com quantos anos, Aninha, mais ou Ele é menos? adolescente, tá? Adolescente já, Adolescente. entendi. Né? Então a gente começou muito gradativamente. Ele não precisava falar, ele só precisava, por exemplo, responder. Então, quando ele chegava na escola, o primeiro passo da gente foi ele chegar na escola e responder o boa tarde do porteiro. Nossa, e a gente passou semanas onde ele chegava e dizia: Eu não consegui, eu tentei, mas eu não consegui. Né? Então ele já amanhecia naquela coisa de, poxa, vou ter que ir para a escola. Tinha Uhum. trabalho para apresentar? Poxa, inventava uma dor de barriga, uma dor de cabeça, ele não ia. Né? Então, assim, isso passa a ser muito prejudicial.
sabe? Com o passar do tempo, na terapia, com essas exposições graduais, ele foi realmente melhorando. Mas no início era muito difícil. Uhum. Tá? E uma coisa, um caso assim, sem a terapia, sem a ajuda, né, poderia ter progredido muito mais, né? Ia chegar um ponto que se eu puder não sair de casa, nem de casa eu vou sair, né? Já se Exatamente. esconde, já se isola. E aí entra num dos transtornos da ansiedade, que é a fobia social. Né? Então, ele já entrou dentro de um transtorno de ansiedade. Tá? E como fobia social, existem vários. Né? Então, na criança também é muito comum, por exemplo, ansiedade de separação. Né? A gente trabalha muito, atende muita criança com ansiedade de separação. E aí as pessoas normalmente ligam o nome à separação de pais. Eu Né? Onde imaginei os que você pais fosse se falar separam. disso. E, na verdade, não é a separação dos pais. Na verdade, é a separação da criança com os pais. Ou Sim. com aquela figura em que ela confie. Né? Que seria, por Uhum. exemplo, a criança que chega na escola e é o pai ou a mãe, ou os dois juntos, deixaram na escola, mas ela tem que ficar na escola sozinha. Né? Os pais precisam ir trabalhar e ela tem que ficar sem os pais ou sem um deles. Né? E aí ela sofre muito com isso. Então, isso é a ansiedade, que a gente chama de ansiedade de separação. Tá? Coincidência ou não, acontece muito quando os pais se separam também, né? Porque aí a probabilidade dela se distanciar de um ou do outro ela é maior. Né? Uhum. É diferente de quando tá os dois juntos. Certo? Mas a ansiedade de separação é justamente a separação entre a criança e aquela figura em que ela confia, tá? Então, normalmente é muito comum. E aí existem várias, né? Mutismo seletivo, né? E aí já é coisa para outra live, sabe, inglês? Eu Uhum. vou falar de Já dá explicar bastante panos para as mangas. todos os transtornos dá mais ou menos isso. Tá? E aí, entrando um pouquinho nas causas, elas são justamente. E aí, muita gente pergunta se é genético, tá? E aí, não é genético, mas é justamente por essa convivência com pessoas ansiosas que faz com que a criança também seja. E as pessoas Uhum. têm isso, porque os pais são, a criança também é genético. Não, nem Uhum. é. É mais pela questão da convivência mesmo, tá? Aí tem essas questões comportamentais, né, como a timidez, que aflora ainda mais a ansiedade, né, eleva esse nível de ansiedade. Eventos traumáticos, e aí pode ser qualquer um, por exemplo, uma violência que se sofre em casa, ou que vê alguém passar por uma violência, por exemplo, uma violência doméstica. Muitas crianças presenciam isso em casa, né? Uma doença, um acidente, a morte de alguém próximo. Então, muita coisa pode ser o fator desencadeador dessa ansiedade, que se Uhum. torna patológica. Essa Né? ansiedade patológica minha, ela geralmente trazem sintomas para a criança, até às vezes físicos também. Sim, sim, sim. E aí se confundem muito, porque os sintomas da ansiedade, que aí não só nas crianças, mas nos adultos também, é aquela coisa de tremores, sudorese, Suor. taquicardia, né? Então, Uhum. são sintomas muito parecidos, tanto Uhum. na criança quanto nos adultos. Dor Falta de de ar também. cabeça, falta de ar, né? Então, são sintomas muito parecidos. E aí, nem sempre as pessoas entendem que sintomas de ansiedade. Se confundem Uhum. muito, né? Por conta disso. Entendi. E às vezes até efeitos colaterais de algumas medicações pode causar isso também, né? Esses Sim. mesmos sintomas. E aí, como é que a gente identifica isso, né, Gleice? Porque é uma questão também que às vezes a gente não consegue identificar, principalmente nas crianças, Uhum. né? Principalmente quando os pais também são, né? Que entendem que aquilo é um comportamento tipo, é assim Que é mesmo. natural, Como se exatamente. fosse o normal, como se não necessitasse de tratar, né? Exatamente. E aí é exatamente por isso que ela não consegue identificar muitas vezes, né? Então, assim, eu costumo dizer que ficar atento, os pais sempre conhecem
os filhos, né? Uhum. Então, é ficar atento a qualquer mudança de comportamento, tá? Que sinalize alguma coisa para você, porque a gente sabe quando é aquela criança mudou um comportamento, mas ainda tá uma coisa, entre aspas, normal, né? Onde a gente já presenciou isso. Mas quando você vê uma mudança de comportamento, onde você começa a estranhar, opa, levanta a orelha e, peraí, vamos ver, alguma coisa tem, né? Então, aquela criança que está muito apreensiva por exemplo, com seu desempenho escolar, com atividades extracurriculares que, na verdade, deveria trazer prazer, né? Mas não está trazendo, tá deixando aquela criança ainda mais apreensiva, certo? Esses sintomas, como a gente já falou, de coração acelerado, taquicardia, né? Sudorese, a criança que fica muito nervosa com um passeio, que às vezes é algo que seria muito bom para ela, mas ela está ficando muito nervosa com isso, dificuldade de se concentrar. Esse do passeio que você falou, eu fiquei pensando, né? Que às vezes até com a gente na época de escola, uma coisa é você ficar empolgada, animada, outra é você não conseguir dormir, porque tem medo, né, de perder a hora, de perder o passeio, e aí acaba, né, agregando coisas que não teriam necessidade, vamos dizer assim. Uma coisa é você estar feliz, estar empolgada, acordar mais cedo do que seu normal, acordar e já pular da cama porque você vai ter um passeio. Mas tem gente que já não come, não dorme, né, em função disso. Exatamente. Né? Cansaço, muito cansaço, distúrbios do sono, como você falou, tensão muscular, isolamento social, sabe? Então, tudo isso a gente precisa levantar as orelhas e ficar de olho no que está provocando esses sintomas. Tá certo? Às vezes eu acho que também vamos dizer assim, um ambiente mais tóxico. Por exemplo, mesmo que a criança não esteja vendo a tela, vendo a TV, ela assistindo, porque não é um programa de interesse dela, mas principalmente nesse período de pandemia, né? Que tudo que você ligava na TV se falava de mortes, morreram tantos, né? E, enfim, tem tantos entubados, tantos doentes, tantos não sei o quê. E dentro da casa mesmo, os adultos que assistiam, vamos dizer que a criança não estivesse assistindo, mas a criança percebia aquele clima de preocupação em casa, o que é que está acontecendo, o que é que está não sei o quê. Então, eu acho que isso também trouxe, né? Não só necessariamente com relação à pandemia. Eu citei esse exemplo porque eu acho que é um mais recente, assim, que muitas famílias viveram. Porque se ligasse a TV era sobre isso que se falava, né? Jornal sobre isso que se falava. Então, e ainda se fala muito, mas assim, eu acho que é um tema que gerou uma ansiedade muito grande nos adultos, porque, né, em todo mundo acabava não sabendo como lidar, e, consequentemente, transferia para as crianças. Então, eu acho que o fato, né, de estar num ambiente mais tóxico, vamos dizer assim, com notícias, com coisas que não caberiam aquelas crianças a estarem tão por dentro, ou saberem, ou ouvirem com tanta frequência, também podem colaborar, né, Aninha? Sim, sim. E assim, engraçado, você falou aí, a gente tá assistindo, e nem precisa a criança estar assistindo, mas olha só, normalmente a gente acha que a criança não tá ligada, né? Ontem mesmo, não há muito tempo atrás, ontem mesmo, eu fui pegar meu filho, Lucas, né? Lucas tem 6 anos. Fui pegar ele na escola e quando a gente tava voltando aí, ele disse assim, mamãe, é verdade que o Brasil foi o país que teve mais mortes pelo coronavírus? Aí eu olhei pra ele e disse, oi, Lucas. Aí ele disse, é verdade. Aí eu disse, você viu isso aonde? Aí ele disse, no jornal que papai estava assistindo. Quer dizer, ele estava ali perto brincando e a gente acha que ele não está nem ligado. Não está prestando ele atenção. Veio com essa pergunta. Aí eu disse, por que você está perguntando isso? Aí ele disse, porque a gente podia ir morar em outro país, né? Que tivesse menos morte. E a associação do que eles fazem, né? Exatamente. Que as crianças realmente, elas são muito literais, tipo, opa, eu moro num país, tá morrendo muita gente, eu vou embora, eu não quero morrer. Então já associa e já tem uma outra dimensão de entendimento, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui, como fazer para adolescente verbalizar suas angústias? Tá um pouquinho travado o meu com relação às perguntas. Aí se alguém falar, Aninha, você aproveita e já pergunta. Eu vi agora, que eu passei. Filha, mas ela se fecha. Olha só, muito natural com adolescentes. E aí eu vou te falar que até pra gente, enquanto terapeuta,
é mais difícil lidar com adolescente. Então, hoje eu atendo uma adolescente que eu tô tendo um pouco de dificuldade para ela se abrir. E a gente precisa ganhar confiança. Ganhar Né? confiança. Por exemplo, eu perguntei para ela o que é que ela gostava de fazer. E aí ela disse para mim que o que ela gostava de fazer era assistir uma determinada série. Né? E falou o nome da série. E aí que não gosto de série, tá? Eu estou assistindo essa série para poder entender de que a série fala, para ver se ela se identifica com algum personagem, né? E a gente poder trocar informações com relação E a daí isso. tentar extrair alguma E coisa, daí né? tentar extrair alguma coisa. Então, assim, é muito natural que o adolescente se feche e não fale muito, não verbalize muito sobre o que está sentindo. Tá? Então, a gente precisa ganhar confiança. Eu sou suspeita para falar, tá, Beli? Mas eu acho que nós, enquanto pais e mães, é mais difícil ainda para o adolescente se abrir. Uhum. Tá? Porque tem coisas que ela vai querer te falar, mas tem coisas que ela não vai querer te falar. Né? Pronto, os jogos que ela gosta, exatamente. Você vai interagir com ela de alguma forma. Né? Então, essa menina que eu atendo, por exemplo, ela já me disse, e é uma coisa que ela já trouxe na sessão, e é por isso que eu também não posso ficar, você tem que falar, né? Que ela descobriu que a mãe mandava mensagens para a terapeuta dela e tudo que ela falava para a terapeuta passava para a mãe dela. Então, até que eu consiga ganhar a confiança dela para que ela não associe a terapeuta de hoje com a outra terapeuta que ela já foi, é um longo caminho. É. A gente não pode querer que ela, em 2, 3 sessões, se abra. Né? É uma adolescente que vai ter muita dificuldade de se abrir. Se a gente, enquanto adulto, né, se decepciona com alguém, com algum tipo de relacionamento, seja com um amigo, com namorado, com não sei o quê, para se abrir novamente a um outro relacionamento é difícil. Imagine com um profissional, que você imagina que vai ser uma pessoa neutra, né? E que de repente, por melhor das intenções que tivesse, né, na intenção de ajudar a criança, realmente quebra essa confiança e aí dificulta um pouco. E se a gente parar para pensar, o terapeuta é uma pessoa desconhecida, né? Que eu vou chegar e vou falar tudo da minha vida assim, Uhum. né? Então, não é fácil. Né? Chegou outra pergunta aqui para você tá vendo? Vamos lá. Como você lida com a resistência de alguns pais ou responsáveis de não aceitarem que podem ser causadores da situação, como essa da ansiedade? Olha só, existem algumas técnicas que a gente tem que usar tanto com a criança, com os pais. E aí, de uma forma muito tranquila, a gente tenta passar isso. Por exemplo, existem alguns filmes que eu normalmente coloco para os pais para ver que tipo de pais eles se encaixam, né? Então, por exemplo, tem aqueles pais super protetores, e aí tem um videozinho com uma parte do filme do Nemo, onde o Nemo tá todo animado para ir para a escola e o pai não quer nem deixar ele ir porque assim ele tá saindo debaixo das asas dele, né? Você Das mostra asas isso, os dele, videozinhos na sessão, Aninha? durante a sessão com os pais, né? Legal. Então, tem aquele filme de Matilda. Aí eu tiro alguns trechos desses filmes, né? Sim. Não dá para passar o filme todo, onde fica mais evidente isso. Então, Uhum. Matilda já mostra os pais mais negligentes, né? E aí tem Divertidamente, onde mostram os pais mais assertivos, tá? E aí a gente vai passando esses vídeos e depois a gente pergunta se eles se identificaram com algum, né? Tem aquele filme Valente, que é aquela mãe mais autoritária. Uhum. E aí, diante desses vídeos, aí a gente deixa só a interrogação para que eles façam a reflexão, Comecem a refletir, né? né? E aí, aos poucos, a gente vai trabalhando essa questão, mas também muito gradativamente, Uhum. tá? Tem mais alguma pergunta?
Acho que não. Para mim não chegou, não. Não. E aí, outros pontos que a gente precisa ficar atento. Uma preocupação excessiva, e aí com qualquer coisa que você pode ver, por exemplo, com pontualidade. Eu tenho que sair tal hora porque eu tenho que chegar tal hora na escola, e se eu não sair aquela hora, aí o mundo desaba. Então, tudo isso a gente precisa ficar mais atento. Perguntas frequentes, né, sobre desastres ou algo desse tipo, né, como, por exemplo, a questão do coronavírus, a questão das mortes no Brasil. Perfeccionismo ao extremo, tá? Refazer tarefas da escola muitas vezes porque acha que não está muito perfeito, que não tá legal, certo? Então, são exemplos de situações que a gente enxerga mais em criança, certo? Me perguntaram sobre a relação da ansiedade diretamente com a comida, Gleice. Sim. E aí, essa parte eu queria que você falasse um pouquinho, porque dessa parte você entende mais. Pronto. O que que a gente, né, traria sobre essa questão? Como o nosso foco principal é recusa alimentar, seletividade alimentar, dificuldade alimentar, né? Muitas vezes a ansiedade pode ter dois caminhos ligados à alimentação, né? Às vezes a pessoa fica tão ansiosa que não consegue comer, né? Ou fica ansiosa quando se trata de uma questão de seletividade alimentar, né? Ou de dificuldade alimentar. Eu já tive pacientes que, assim, vai se aproximando do horário do almoço, ele já sabe pela panela que foi desligada, ele já sabe pelo cheiro da comida que está no ar, ele já sabe porque alguém começou a montar a mesa. Não é uma criança que sabe ver a hora, mas ele sabe que já começou ali se organizar para o almoço, por exemplo, que era a refeição que ele tinha um pavor, né? E aí por isso também a importância da rotina, né? Isso, exatamente, né? Aí ele já sabia, então ele já começava o estresse ali, ele já começava a chorar. Se a mãe dissesse fulano, pronto. Já sabia que ia chamar ele para almoçar, e aí ele já começava a chorar. Mas, Gleice, o que foi que aconteceu para que chegue, né, para que chegasse nesse ponto? Então, eu acho que até essa questão que Camila perguntou aqui sobre a questão dos pais com relação à ansiedade, ou de entender a influência deles, isso também vem para a comida, né? Como é a relação da família com a comida? O que foi que aconteceu? Como foi que a família transferiu isso para a criança? Aquela criança era obrigada a comer. Ela tinha que ficar presa ou amarrada numa situação desconfortável. Ela foi trancada no quarto e obrigada a comer. Vai comer, você só sai daqui quando comer pelo menos uma colherada. Então, assim, a gente precisa entender até que ponto aquela nossa preocupação excessiva com que a criança coma, que eu entendo enquanto mãe, o quanto a gente se preocupa quando a criança não come bem, né? Mas que meios e que formas e de que forma eu estou, né, usando para conduzir isso, né? A gente precisa entender que a questão da alimentação, né, eu bato sempre nessa tecla, é algo que a gente faz diariamente, várias vezes ao dia. Você já pensou que toda a vida para você comer, você tem que ser trancado no quarto, ninguém tá perto de você, sua mãe com a colher aqui, o chinelo do lado, você vai ter que comer, ou com um cinto na cadeira, né, Aninha? Você vai ter que comer tal coisa. Enfim, gente, vocês já pensaram que, né, o quanto isso vai trazer um transtorno para essa família, para essa rotina, para esse momento de refeição? Como é que uma criança dessa vai dizer, oba, vamos almoçar? Quando vai chegar nesse nível, né? Então a gente precisa parar, ressignificar aquele momento. Claro, considerando que a criança não tem nenhum outro impedimento com relação à mastigação, à deglutição, tá tudo ok fisicamente com ela, ela tem condições de se alimentar, ela consegue deglutir, tá tudo ok no trato gastrointestinal, ela não tem dor, não tem nada, não tem alergia alimentar, tá tudo ok quanto a isso. Então é uma questão comportamental, a gente precisa de ter essa parceria com relação à família, tá? Então, assim, o quanto a ansiedade da mãe, né, Aninha, aí como você falou dessa questão do exemplo, em querer que a criança coma mais, ou coma bem, ou coma de forma saudável, é transferido para a criança de uma forma negativa. Ela não entende que o que ela queria, o que a mãe quer é só o bem. Tudo que eu quero é o bem. Que bem é esse? Que vai me bater, que vai doer, que eu vou ser obrigado, que eu estou amarrado, que eu estou preso. A criança não consegue entender essa relação, né? A criança não consegue entender que ela precisa comer brócolis porque é saudável, que ela precisa comer banana porque tem isso ou aquilo.
né? Ela vai entender que ou ela precisa ficar saciada ou não. Então ela vai se negar, ela vai dizer que não tá com fome, né? Se você perguntar, tá com fome ou não, né? E muitas vezes vai fazer jejuns muito longos, porque aquele momento realmente é muito transtornado para ela. Assim como a ansiedade também pode levar a uma compulsividade, né? E aí, na hora que eu fiquei tão ansiosa, a minha mãe saiu, né? Uma criança que já teria um entendimento maior, que conseguiria ir na cozinha sozinha, pegar sozinha alguma coisa. Eu sei que tem tal coisa em tal canto. Quando minha mãe sai, eu corro, como ali de uma forma excessiva, porque eu sei que quando voltar ela não vai me deixar comer. Então, essa questão da ansiedade ligada à alimentação, né, pode trazer aí um leque de coisas também, né, Aninha? Como você falou, né? A própria ansiedade em si é algo que tem assunto aí, né, que tem panos para as mangas. Então a gente precisa entender qual é a relação do adulto com a comida antes de querer corrigir ou consertar ou melhorar a alimentação da criança. E aí, Camila, um ponto que eu bato muito na tecla é que os pais não precisam olhar para si como tipo. Porque a gente também tem dois tipos, vamos dizer assim, generalizando, né? Tem uns que dizem, eu sempre fui assim, nunca morri. Deixa assim mesmo, quando crescer ela resolve. A maioria diz logo isso, né? Ou então diz, ai meu Deus, o que é que eu fiz com meu filho? Eu não presto pra nada, eu sou uma péssima mãe, lá vai, e aí se culpa num nível que não consegue resolver. Então tem aqueles que não se importam mais, desistem, né? E aí deixa quando essa criança crescer. Quando eu cresci foi que eu fui comer. Mas não vai entender que consequências aquilo trouxe para você, né? O quão aquilo podia ter sido muito melhor e muito mais tranquilo para a criança, né? Para alguns adultos, aquilo pode não trazer nenhum trauma. Ah, eu também apanhava para comer, nunca morri, nunca teve nada, tá tudo bem comigo. Mas para outras pessoas, não. Aquilo ali pode ser traumático até demais. Ela pode ter uma relação péssima com a comida, pode, né, ter outros transtornos ligados à comida. Então a gente precisa entender que o ser humano é único, né? E que por mais que seja meu filho, problemas digestivos, intestinais, que exato. pode gerar futuramente, sei lá, uma gastrite, Sim, nervosa, enfim. Então, exato. assim, as consequências, elas são inúmeras. Uhum, exatamente. Então, assim, é muito importante que a gente entenda. Às vezes a gente leva na brincadeira, né? Por exemplo, aqui a Lênin está falando, eu dizia que só ia brincar se comesse. Às vezes funcionava, às vezes ela desistia, quero brincar não, ficar sem comer mesmo. Ou então alguns alimentos que a gente quer, porque quer não, que quando você era bebê você comia. Então, assim, a gente precisa ter essa responsabilidade de dizer, não, comigo não foi legal, eu não gostaria que fosse com os meus filhos. Então é muito, muito, muito importante que a gente faça essa reflexão sem culpa, né? Sem se sentir culpado, mas tipo assim, eu posso melhorar nisso? Pode ser mais fácil para o meu filho, pode ser mais fácil no sentido de melhor para a vida dele, né? Não é mais fácil como tipo, se ele quiser que se vire sozinho, né? Mas mais leve, pode ser mais leve para ele? Pode. O que é que eu posso fazer por isso? Posso fazer isso e isso? Então vamos fazer. Né? O que é que dá para fazer? Como é que a gente consegue ressignificar? Imagina uma criança que não consegue e aí daqui a pouco, sai todo mundo, a família toda vai num restaurante, vai alguma coisa, essa criança não vai querer chegar nem perto da mesa. Porque para ela ir até a mesa para fazer uma refeição é um peso muito grande, né? Traz uma consequência muito grande. E aí, às vezes, chora, às vezes a mãe se estressa, deixa, às vezes bate, às vezes bota de castigo, às vezes desiste, às vezes dá o chocolate que ele queria, às vezes dá o biscoito que ele queria, e a criança fica sem entender o que é que eu faço, para onde eu vou, né? E aquilo cada vez mais gerando essa ansiedade. Então, a gente quis trazer esse tema hoje também para vocês, gente, para vocês entenderem como, em muitos casos, a gente precisa dessa parceria, né, Aninha? Nem só a Nutri vai resolver, nem só a psicóloga vai resolver, a gente vai precisar dessa parceria, porque envolve, né, N motivos, né? Então, é importante que a gente ache a causa para depois ir trabalhar. Geralmente, as situações das crianças envolvem muitos pais, né? Não necessariamente no sentido de responsabilizar eles de tudo, mas vai envolver neles a parceria, o acompanhamento, né? Quando envolve a compra de gêneros alimentícios, vai envolver eles, porque tem a questão financeira. Quando envolve o acompanhamento até as terapias, vai envolver eles, né? A adesão, porque não pode ser só a criança. A criança não vai conseguir conduzir tudo sozinha. Aí tá, batei aqui. Então, eu acredito que é mais ou menos isso, né, Aninha, que a gente queria trazer hoje.
E assim, além esses sintomas, eles podem aparecer, você se dá conta disso no início, como esses mesmos sintomas já podem ser lá uma consequência Uhum, de tanto sofrer com essa ansiedade, né? Então, por isso exato. a gente precisa realmente ficar um pouco mais atento com esse olhar direcionado para os nossos filhos e para as nossas crianças. Eu acho que hoje a gente tem uma vantagem já que talvez há 10 anos atrás, 15 anos atrás não tivesse, né? Eu acho que hoje é muito mais tranquilo a relação de ir a um psicólogo, de fazer uma terapia, porque antes é a Maria, né? Vai para o psicólogo porque não, ninguém aqui tá doido não, né? Já tinha muita essa ignorância nesse sentido. Da ausência da necessidade, e aí negligenciava, né? Eu acho que negligenciava mesmo, eram coisas que poderiam ter sido muito mais leves, solucionadas de forma muito mais tranquila, e a gente achava que era o luxo ou coisa de quem não precisa, coisa de quem tem, né, problemas muito graves, ou precisava ser, né, ter um problema mental muito sério para realmente necessitar de um psicólogo, né? E hoje a gente vê que no básico a terapia ajuda bastante, né? Desde. E em muitos casos, com relação ainda à ansiedade, a gente precisa do auxílio não só da psicoterapia, né? Mas muitas vezes a gente precisa de uma intervenção medicamentosa e aí precisa da ajuda de um psiquiatra De um também, psiquiatra. né? Essa Então, questão da ansiedade patológica está muito ligada a isso, né? Em muitos casos exatamente, necessita realmente da questão medicamentosa. exatamente. É isso. E Acho que aí era isso que temos. a gente tinha para trazer hoje, né? Tem mais alguma coisa? Não sei se estou esquecendo, acho que não. Não, acho que as consequências você já falou do que isso pode trazer, Uhum. mas eu acho que era isso, Alguma né? A questão pergunta do, para gente? do tratamento em si, né? Que aí, como você disse, pode ser que necessite da questão medicamentosa ou não, né? Vai depender em que estágio já estamos, a importância Exatamente. de filtrar e perceber, né? Porque por mais ausente que a gente esteja, eu trabalho o dia inteiro, eu só tenho contato com meu filho tal horário e tudo mais, a gente percebe, né? São os Isso. nossos filhos, a gente percebe quando está mudando algum tipo de comportamento, está ficando mais irritado ou não está, o que será que tem ali? Às vezes é só carência, às vezes é falta da gente de estar mais perto, de É, atenção, às vezes é só isso, mas às vezes não é só isso. Né? sim. E ver o E até entorno, onde é que ele nisso a gente está. precisa também se ligar, né? Porque se aquela criança, tá querendo chamar atenção, peraí, se ela tá querendo chamar atenção é porque ela está precisando de atenção. Exato. Não é como se Né? fosse uma coisa negativa, né? Por que ele está chamando Exatamente, atenção? Ele está exatamente. precisando, né? Será que a gente está presente, se fazendo presente, né? E, E aí, para ir buscando a fundo, né? Porque uma coisa pode ligar a outra. É uma criança que começou com uma certa recusa alimentar naquele período ali, dali evoluiu para uma seletividade alimentar, dali evoluiu para uma ansiedade mais patológica e, pelo entorno, por ser obrigado a comer, por ter isso, por ter aquilo, como pode vir de lá para cá. Já era de uma lá pra criança cá. que já tinha sintomas de ansiedade, e aí isso veio E, refletir na questão alimentar. A questão alimentar, de uma forma geral, né, como eu já falei, é uma coisa que a gente faz várias vezes ao dia, e é uma coisa que geralmente os pais se preocupam muito, pelo menos na questão, mesmo que não se preocupe tanto na qualidade nutricional, mas se preocupa muito se a criança comeu ou não comeu, tá de barriga cheia ou não tá. Então, é um ponto que a criança sabe que é sensível, né? Então, talvez seja um elo para ele chamar a atenção para dizer: oi, eu tô aqui, oi, eu sou seu filho, oi, eu preciso de ajuda, né? Então, é muito importante a gente se atentar às nossas crianças, assim como as crianças que estão ao nosso redor, né? Às vezes, não necessariamente nossos filhos, mas é alguém, filho de alguém que você tem confiança, que você convive, né? Eu acho exato. válido a gente, sem julgamento, sem nada, no intuito de ajudar, com muita empatia, porque poderiam ser os nossos, né? Mas de passar, né? Ficar atento a isso, ou ver tal coisa. Sinaliza de alguma forma, né? Quando a gente tem abertura, amizade para isso, acho que a gente também consegue Também somos responsáveis por isso. por eles, exatamente. Então, acho que era isso, né, Aninha? É. Tem mais alguma Obrigada, coisa a Lígia. acrescentar? Obrigada Gostaria por de dizer mais se alguma abrir. coisa? Eu acho que é isso, tá? Então, fiquemos atentos. E deixo aqui a reflexão de que tipo de paz nós estamos sendo. Uhum.
Fica a deixa, a gente já vai dormir cheio de interrogação. Ai, meu Deus, será que sou eu? Será que sou eu? Mas, mais do que essa reflexão, eu acho importante que se a gente conseguir se identificar que tipo estamos sendo, que isso não seja um bloqueio para nos travar ainda mais ou nos fazer permanecer naquilo que a gente está percebendo que não está tão legal. Né, Aninha? Tipo, não, isso não está legal, realmente eu não estou dando atenção nesse ponto. Assumir essa responsabilidade é nossa quando a gente decide ser pai, não tem para onde correr, não tem como passar para outra pessoa e nem muito menos para os nossos filhos. Então vamos à luta, né? E se precisarem de ajuda, estamos aqui para apoiá-los, não é isso? Então, pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Próxima quinta tem mais. Chamem os amigos, marquem aqui. Essa live também vai ficar gravada. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, se quiserem perguntar, eu também deixo na live o arroba de Ana Lígia, né, o Instagram dela. Então, sigam também. Essa psicóloga é top. Então, sigam ela também. E aí, estaremos sempre aqui, toda quinta-feira, às 8h30. E a próxima semana com uma neuropsicóloga. Próxima semana temos uma convidada super especial. A Aninha já tá dando spoiler aí, mas já se organizem que a próxima semana o assunto vai ser incrível. Vocês vão amar, tenho certeza. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Beijo, muito obrigada.